Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A tradução é um mercado em crescimento. Este é o tema da nossa conversa neste episódio de Academicamente. Para isso convidamos Isabel Silva, é a coordenadora da pós-graduação em tradução. Viva Isabel, bem-vinda a este episódio do Academicamente. Olá João, bom dia. Vamos estar aqui à conversa sobre tradução. Mas antes de irmos a números e explicar porque é que este mercado está a crescer, queria aqui fazer uma pequena diferença. Há tradução e há interpretação. Falamos em tradutores e intérpretes, mas isto é diferente. Qual é que é a diferença básica entre uma coisa e outra? Muitas pessoas fazem essa confusão entre tradução e interpretação, até porque às vezes as próprias empresas também falam de tradutores de conferência ou outra coisa semelhante. Há uma grande diferença, é que a tradução faz do texto escrito, a interpretação faz do texto falado. E acho que se disser isso, toda a gente consegue perceber a grande diferença entre estas duas. A maioria das pessoas é tradutor e não intérprete. Eu presumo que seja preciso uma habilidade muito grande para fazer aquilo que acontece muito em conferências em que há tradução simultânea na altura, não é? Se calhar interpretação simultânea, em que alguém está a falar numa língua e está uma pessoa ao mesmo tempo, enquanto ouve, a traduzir para outra língua. Isto é a interpretação, não é? Isto é a interpretação e pede uma especialização muito grande. Normalmente é um curso bastante difícil, com provas muito complexas, e a maior parte das pessoas que é intérprete até pela União Europeia. Portanto, isso implica, digamos, uma dificuldade ainda acrescida. Sim, o grande salão europeu das interpretações será justamente o Parlamento Europeu, por exemplo, não é? Sim, todas as grandes organizações europeias e também as mundiais têm esses intérpretes que são especialistas em determinadas áreas, porque ser intérprete também muitas vezes implica ter algumas línguas de trabalho, tal como em tradução, mas também ter especialização até em determinadas áreas de conhecimento. Presumo que questões de contexto, questões culturais, diferenças culturais, elas têm que ser dominadas. Se numa tradução em papel já é preciso dominar isto, eu presumo que estar a ouvir e a falar ao mesmo tempo seja um esforço acrescido, ainda que mais com esta dinâmica das diferenças culturais. Sem dúvida. Aliás, nós tivemos aqui na universidade um curso de interpretação há uma série de anos, e uma das coisas que era exigida aos intérpretes era que estivessem constantemente a ler revistas internacionais, a estudar, no fundo, todo o contexto internacional, político, económico, etc., para estarem dentro desses mesmos contextos. Isabel, no começo da nossa conversa dissemos que o mercado da tradução é um mercado em crescimento. Durante a pandemia cresceu, as pessoas foram para casa, começaram a ver muita televisão e canais como o Netflix, por exemplo, precisam desesperadamente de tradutores, não é? É verdade. Ao contrário do que as pessoas pensam, quando os canais de televisão compram séries, filmes, etc., eles não vêm legendados. Eles têm que ser legendados, mesmo que tenham sido legendados para outro canal. Para aquele canal, eles têm que ser legendados novamente. Portanto, tudo aquilo que passa num canal de streaming, por exemplo, que já tenha passado no cinema, não tem as mesmas legendas que teve no cinema. Por isso, este mercado de legendagem, por exemplo, está em grande expansão, ao contrário do que se pensava há algumas décadas atrás, que se pensava que talvez este mercado, enfim, estivesse potencialmente em crise dentro de algum tempo, e não. Está em grande expansão. A partir da pandemia isto alterou-se e parece que a dinâmica é continuar a crescer nos próximos anos. Sem dúvida, tanto ao nível dos canais de streaming, como, por exemplo, ao nível também dos sites, etc. Muitas pessoas começaram a adquirir bens a partir da internet. Isso significa que os sites têm que estar em diversas línguas, porque, embora as pessoas possam até conhecer inglês, por exemplo, não se sentem tão confortáveis a comprar algum produto se não perceberem exatamente qual é a descrição do produto.
ajuda na confiança que se possa ter nessas mesmas lojas online, então é a tradução para a língua nativa dos frequentadores da loja. Exatamente, não é por acaso que agora antigamente a maior parte dos sites, mesmo os internacionais, tinham as grandes línguas, o inglês, o francês, às vezes o espanhol também, mas agora há muitos sites que já têm muitas outras línguas, exatamente porque o seu mercado expandiu-se para o mundo inteiro. A pandemia veio ajudar a alargar este mercado. Aparentemente ele ainda continua a crescer, estima-se que nos próximos 10 anos pelo menos continua a crescer. Tem havido procura deste universo? Há mais gente a querer ingressar no mundo da tradução? Há mais gente a querer ingressar no mundo da tradução e há mais gente a perceber que este é um mundo onde é possível ter uma profissão, ter uma vida, ganhar o seu dinheiro. Portanto, ao contrário do que acontecia há algumas décadas atrás, em que se pensava muito em tradução como uma atividade paralela. Muitas pessoas tinham a sua atividade e depois faziam traduções, que é uma frase que os tradutores detestam, porque ninguém faz operações, não é? Quer dizer, é só o cirurgião que faz, mas quem faz traduções é qualquer pessoa. E esse paralelo, esse mundo paralelo está a diminuir com o tempo e as pessoas estão a procurar saber exatamente o que é que implica ser tradutor, até porque hoje é necessário também algumas competências técnicas. Isabel, vamos então já, se calhar, a essas competências técnicas, entrar um pouco mais em detalhe neste mundo, aparentemente para nós, leigos, desconhecido da tradução. Nós só vemos o produto final nas legendas, não é? Nos áudios que havíamos traduzidos. Mas deixa-me aqui uma ponta de curiosidade. Quem é que são os tradutores? De onde é que vem esta gente? Vem de todo o lado. Eu presumo que a Isabel os conheça, uma vez que coordena a pós-graduação em tradução da Autónoma Academy. Por exemplo, os que costumam aparecer aqui na nossa instituição. De onde é que vem esta gente? Vem das línguas, vem dos... Eu conheço alguns que são ex-jornalistas, por exemplo. De onde é que vem esta gente? Vêm de muitos lados. Temos tido, sei lá, doutorados em biologia, veterinários, economistas, pessoas da área do turismo, das línguas, obviamente, também, do direito. Então, pessoas de áreas que não têm nada a ver com línguas, mas que por algum motivo necessitam de traduzir dentro de uma área especializada, também procuram formação em tradução. Cada vez procuram mais porque muitas vezes as pessoas até começam por pedidos, por exemplo, ou porque conhecem, ou porque alguém os conhece e lhes vai pedindo ajuda na alguma tradução, e depois começam a perceber que fazer esta atividade amadoramente... É um bocadinho mais difícil do que parece à primeira vista. É muito mais difícil e torna-se muito exigente em termos, por exemplo, de tempo, porque as pessoas querem a tradução rapidamente. Como é que eu consigo fazer a tradução rapidamente? Tenho que ter auxiliares, tenho que conhecer quais são as tecnologias que se utilizam hoje e, portanto, essa necessidade de formação é importante. Depois, a maioria das pessoas também trabalha muitas vezes para agências de tradução, que são internacionais, e que exigem também essa formação. Exigem. Então vamos lá ver. Competências técnicas. Além de dominar 2 línguas, o que é que um tradutor precisa de saber para se tornar um bom tradutor? Então, precisa de conhecer, por exemplo, algum software que é utilizado hoje em dia. Para legendagem sempre foi utilizado, portanto, sempre houve software de legendagem, portanto, a tradução em si e depois a introdução das legendas. Computer Assistant Translation, não é? Essa já é para a tradução em si. A sigla CAT. O que é que são estes softwares de tradução? Isto CAT ajuda o tradutor em quê? Ajuda o tradutor a ser mais rápido a produzir a tradução. As CAT Tools, que estavas a referir, são software que
guardam em paralelo o texto, o original, e a tradução feita pelo tradutor, fazem esse paralelo, guardam naquilo que é chamado uma memória de tradução, e é possível ao tradutor, por exemplo, procurar dentro dessa memória e saber, por exemplo, como é que traduziu aquela mesma frase num texto que traduziu há um ano atrás sobre a mesma temática, por exemplo, ou para o mesmo cliente. Permite que, se aparecer um segmento, uma frase exatamente igual àquela que traduziu antes, o próprio sistema introduz automaticamente. E isso faz com que seja... seja... uma produtividade enorme. Exatamente. E uma consistência até. Ajuda à consistência. Para um tradutor que tenha vários clientes, eu presumo que isto seja... a cereja no topo do bolo de manter a consistência da tradução ao longo do tempo. Sem dúvida, até porque muitas vezes alguns clientes até exigem a utilização de determinadas frases, a não utilização de determinados termos, e nós conseguimos no software dizer, por exemplo, que um determinado termo é proibido, ou que aquele termo em inglês corresponde exatamente àquele termo em português, ou o contrário. Portanto... Eu presumo que o tradutor amador que chega a uma formação e descobre uma ferramenta destas, pensa, meu Deus, quanto tempo eu perdi na vida, não é? Exatamente. Por não ter a formação adequada. Sem dúvida. É a primeira grande surpresa, é exatamente estas ferramentas, que aliás é o primeiro seminário que damos e que sou eu a dar, portanto, e é sempre uma enorme surpresa, porque é que eu não descobri isto antes. Depois há muitas ferramentas, há 3 grandes ferramentas e depois há outras mais pequenas, mas que vão ganhando o seu caminho, e que também são as exigidas normalmente nestas tais agências. Portanto, é preciso, quando se preenche um CV para uma agência de tradução, dizer qual é o software que sabe utilizar. E se não souber utilizar nenhum... Temos problemas. Normalmente estamos eliminados à partida. Então, aqui está um bom motivo para procurar formação especializada em tradução, neste aumento de produtividade e de consistência de entrega da tradução ao longo do tempo para determinados clientes. Isabel falou em necessidades técnicas destes CAT, não é? Destes softwares assistidos, estão muito mais inteligentes do que eram há uns anos. O que é preciso mais de competência técnica para ser um bom tradutor? Em termos de competência linguística, não é importante apenas conhecer a outra língua. É preciso... Normalmente a tradução faz para a nossa língua materna, no caso de sermos bilíngues, para as 2 línguas, digamos assim, que dominamos, mas é preciso também conhecer a realidade, o contexto, e também ter uma noção muito grande que as línguas não são exatamente iguais, e, portanto, é preciso ganhar técnicas também de saber como traduzir. Sim, porque isso é muito óbvio para quem vem da linguística, mas é capaz de não ser nada óbvio para quem vem das outras áreas que acabou de dizer há pouco, das biologias, das ciências. Em que se pensa muito mais na chamada tradução literal e que não pode ser, portanto é preciso saber exatamente que estratégia utilizar para traduzir determinado tema e não apenas traduzir palavra a palavra. Eu presumo que quando nos afastamos daquelas para línguas mais longe da nossa língua materna, se falamos aqui nas línguas europeias, ocidentais, elas não terão grandes diferenças, mas se começarmos a traduzir chinês, japonês, enfim, árabe, já serão contextos muito diferentes e estruturas linguísticas diferentes. Sim, aí muito, muito diferentes. Nós não temos, digamos assim, essa experiência, não temos tido alunos que tenham essas competências, embora já tenhamos tido alguns alunos com competências, por exemplo, em japonês, mas eles não reconhecem como competência suficiente para fazer a tradução. Pronto. E eu acho que isso também reflete um certo conhecimento, um certo autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu sei um bocadinho de inglês, portanto então também consigo. É preciso ter noção desses limites. Noção desses limites, exatamente, desses limites. Eu não sei se isto é um susto para os tradutores. Ultimamente na internet, desde os Instagrams da vida até outros sítios, tenho encontrado traduções automáticas cada vez mais inteligentes, mas que, regra geral, escrevem alguns disparates, sobretudo aqueles que são contextuais pelo meio. Isto assusta os tradutores ou vamos continuar, por mais que a ciência avance, vamos continuar a precisar de um batalhão de gente que saiba efetivamente traduzir? Sem dúvida, a tradução automática não assusta.
Pronto, eu acho que às vezes há essa ideia de que assusta, não assusta. Inclusivamente já existe, digamos assim, uma forma, um novo tipo de trabalho de tradução que se chama pós-edição. E a pós-edição é exatamente a revisão de trabalho feito, de tradução feita automaticamente pelo software. As pessoas normalmente conhecem o Google Translate. Estas Cat Tools de que eu falei, elas próprias têm feito, têm-se relacionado e têm feito integração dessas ferramentas de tradução automática mais sofisticadas, mais profissionais, e, portanto, também as integram. E pode-se fazer, a partir das chamadas Cat Tools, também a tradução automática. Mas... É bom pôr olhos humanos em cima. É preciso perceber o que lá está e, portanto, até já há muitas empresas que fazem essa tradução automática e depois pedem ao tradutor para fazer uma revisão, que se dá o nome agora pomposo de pós-edição. Isabel Silva, até agora começamos a conversa com este mercado em crescimento, demos uma espreita dela em questões mais técnicas, não é? Do domínio da tradução e da interpretação, coisas que já explicamos aqui, essa grande diferença. Queria voltar a fechar esta nossa conversa com o começo. Dissemos que isto é um mercado em crescimento, exemplificámos com os Netflix, enfim, os canais de streaming que precisam de tradutores, mas deve haver para este mercado que se espera que cresça tanto nos próximos 10 anos, há outros nichos de mercado que não apenas estas plataformas de streaming ou as traduções habituais dentro da União Europeia para as várias línguas. Onde é que este mercado está a crescer? Está a crescer, por exemplo, cresceu muito com a pandemia, a tradução médica, por exemplo, a necessidade de tradução médica. Há cada vez mais necessidade de tradução ao nível científico, porque é verdade que existe uma língua comum à ciência, que é o inglês, mas nem todos conhecemos tão bem assim o inglês e, portanto, há uma necessidade muito grande também de tradução científica e continua a existir muita necessidade de tradução técnica. Algumas indústrias têm decrescido em termos de necessidade, por exemplo, a indústria automóvel agora tem muito menos necessidade do que tinha há alguns anos atrás, mas continua a existir muita necessidade, por exemplo, ao nível da própria indústria, a tradução de manuais, catálogos, de ferramentas, etc. Portanto, há cada vez mais máquinas, as máquinas têm que ser utilizadas por cada vez mais pessoas e essas pessoas não são só as pessoas que sabem uma língua estrangeira, são também as outras pessoas que não sabem a língua estrangeira, mas que operam aquela máquina. E, portanto, é preciso haver manuais para toda essa área técnica e tecnológica. Nos dados que a Isabel gentilmente me cedeu antes desta nossa conversa, indica aqui que este mercado de 2022 da tradução, de uma forma geral, é um mercado que anda à volta dos 60 mil milhões de dólares. É um bocadinho de dinheiro, mas que nos próximos 10 anos vai crescer pelo menos mais um terço. Sim. Isto abre expectativas para que novos tradutores se juntem aos que já existem. Sem dúvida, sem dúvida. Há uma necessidade cada vez maior de tradutores, de pós-editores, de pessoas que conhecem bem uma língua estrangeira, ou duas línguas estrangeiras, ou três línguas estrangeiras, e conheçam muito bem a sua própria língua. Pronto, porque para ser tradutores, uma das necessidades básicas é conhecer a sua própria língua e dominá-la muito bem. E cada vez há mais produtos, vejam como, por exemplo, ao nível do turismo, houve também uma explosão em termos turísticos. É preciso tradução. Para todos esses novos sítios e novas experiências. E audioguias. E audioguias, exatamente. Também existe uma área que é a área da audiodescrição, por exemplo. Que também cresceu. Que também cresceu, da tradução para pessoas que têm alguma dificuldade em termos, por exemplo, visuais ou... em termos auditivos, em que é preciso cada vez mais oferecer produtos culturais que são apelativos para essas pessoas também, que elas podem experienciar. Em Portugal isso ainda está no início, mas noutros países... Mas é o caminho.
é cada vez mais comum. Portanto, nós vamos chegar lá. Mais devagarinho, mas vamos chegar lá. Isabel Silva, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber os meandros das técnicas de tradução, que de facto o leigo desconhece, até o tradutor amador aparentemente desconhece, mas sobretudo obrigado por nos ajudar a perceber porque é que este é um mercado em franco crescimento. Foi um prazer, muito obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.